Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui está tudo bem, louvado seja Deus por isso. E com você também eu acredito, porque pela graça de Deus nós estamos vivos. Você já é inscrito nesse canal ou chegou agora? Se não, inscreva-se no canal, deixe o seu joinha e comente sobre o que você ouviu ou pelo menos me dê um oi. Eu ficarei muito feliz. A nossa leitura de hoje será no livro de Êxodo, capítulos 21, 22, 23 e 24. Vamos então ao capítulo 21, começando. Êxodo 21, leis sobre os escravos hebreus. Eis as leis que proclamarás ao povo. Quando comparares um escravo hebreu, 6 anos ele servirá. Contudo, no 7º ano, sairá livre, sem pagar nada pela liberdade. Se veio só, sozinho sairá. Todavia, se chegou casado, com ele sairá igualmente sua esposa. Se seu senhor lhe der mulher, e esta derá à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do Senhor, e ele sairá sozinho. Mas se o escravo argumentar, eu amo meu senhor, a minha mulher e a meus filhos, não desejo ficar livre, o Senhor o fará aproximar-se de Deus e o fará encostar-se à porta e às ombreiras e lhe furará a orelha com uma só vela, e ele se tornará seu escravo para sempre. Se alguém vender sua filha como serva, esta não será libertada, da mesma maneira que os escravos. Se ela não agradar ao Senhor, que a escolheu, ele deverá permitir que ela seja resgatada. Não poderá vendê-la a estrangeiros, pois isso seria deslealdade para com ela. Se seu senhor a escolher para seu filho, lhe dará os direitos de uma filha. Se o senhor tomar uma segunda mulher para si, não poderá privar a primeira de alimento, de roupas e dos direitos conjugais. Se não lhe garantir esses 3 requisitos, ela poderá ir embora sem precisar pagar nada. Quem ferir a qualquer outra pessoa e provocar sua morte, será também morto. Entretanto, se não o fez intencionalmente, mas Deus o permitiu, designei este lugar para onde poderá viver como refugiado. Se alguém matar outro por astúcia, tu o arrancarás até mesmo do altar, para que sumariamente seja executado. Quem ferir seu pai ou sua mãe será igualmente morto. Quem raptar alguém e o vender ou for achado na sua mão será morto. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Se alguns discutirem entre si e um ferir o outro com uma pedra ou com o punho, e ele não morrer, mas for para o leito, se ele se levantar e andar, ainda que apoiado no seu cajado, então será absolvido aquele que o feriu. Somente lhe pagará o tempo que perdeu e se responsabilizará por todos os gastos com sua plena recuperação. Se alguém ferir o seu escravo ou a sua escrava com uma vara e o ferido morrer debaixo de sua mão ou por suas ordens, será punido. Mas se sobreviver um dia ou 2, não será punido, uma vez que se trata de sua propriedade. Se homens brigarem e ferirem mulher grávida e forem causa de aborto, sem maior dano, o culpado será obrigado a indenizar o que lhe exigir o marido da mulher e pagará o que os juízes determinarem. Mas se houver dano maior, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho do seu escravo ou o olho da sua serva e o cegar, deverá conceder imediata alforria como compensação pelo olho inutilizado.
se fizer cair um dente do seu escravo ou um dente da sua serva, dar-lhe-á liberdade por seu dente. Se algum boi chifrar homem ou mulher e causar sua morte, o boi será apedrejado e não comerão sua carne, mas o dono do boi será absolvido. Se o boi, porém, já antes costumava atacar as pessoas e o dono foi avisado e não o manteve devidamente preso, e esse foi chifrar e matar um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e seu dono igualmente morto. Caso, porém, lhe concedam a alternativa de um pagamento, poderá resgatar sua vida mediante o pagamento que lhe for exigido. Essa sentença igualmente será aplicada no caso de um boi chifrar um menino ou uma menina. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, o dono do animal terá de pagar 360 gramas de prata ao proprietário do escravo, e o boi deve ser apedrejado até a morte. Se alguém deixar aberto um buraco, ou se alguém cavar um poço e não tapar, e nele cair um boi ou um jumento, o responsável pela abertura do buraco pagará em dinheiro ao dono pelo valor de venda do seu animal. Entretanto, o animal morto passará a ser de propriedade do primeiro. Se o boi de alguém ferir o boi de outra pessoa e o boi ferido morrer, venderão o boi vivo e repartirão seu valor e dividirão entre si o boi morto. Se, porém, o boi já era conhecido como violento e chifrador e seu proprietário não o guardou devidamente, indenizará boi por boi, mas o animal morto será seu. Êxodo, capítulo 22. Leis sobre roubos e prejuízos. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abater ou vender o animal, deverá indenizar 5 bois por um boi e 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for surpreendido saltando um muro ou arrombando uma porta e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Mas se essa ocorrência se der depois do nascer do sol, então será culpado o homicídio. Quem roubou deverá pagar por aquilo que roubou. Se não tiver como restituir, será vendido a fim de pagar o roubo que praticou. Se o animal roubado por boi, jumento ou ovelha for encontrado vivo em seu poder, restituirá o dobro. Se alguém fizer seu animal passar por um campo ou uma vinha e o deixar pastar no campo de outrem, restituirá a parte comida desse campo, conforme o que ajustar. Se ele deixar pastar o campo inteiro, pagará com o melhor do seu próprio campo e o melhor de sua própria vinha. Se um fogo se espalhar e alcançar os espinheiros e queimar os feixes colhidos, ou o trigo plantado, ou até mesmo a lavoura toda, aquele que iniciou o incêndio restituirá o prejuízo. Se alguém der a seu próximo prata ou bens para serem guardados, e isso for furtado daquele que o recebeu, se for achado o ladrão, este pagará em dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado diante de Deus para testemunhar que não se apossou do dinheiro ou bem alheio. Em toda causa litigiosa relativa a um boi, a um jumento, a uma ovelha, a uma vestimenta ou a qualquer objeto perdido do qual se diz isto me pertence, as duas partes envolvidas deverão levar a causa diante dos juízes. Aquele a quem Deus declarar culpado restituirá o dobro a seu próximo. Se alguém confiar a guarda de outro, um jumento, um touro, uma ovelha ou qualquer outro animal, e este morrer, ficar aleijado ou for roubado, sem que ninguém o veja,
nem o encontre, a questão entre as partes será resolvida prestando-se um juramento solene diante do Senhor, de que um não lançou mão da propriedade do outro. O dono terá de aceitar isso e nenhuma restituição será exigida. Contudo, se de fato o animal tiver sido roubado do seu próximo, seu dono terá de ser indenizado. Se o animal tiver sido dilacerado por alguma fera, deverá ser trazido como prova o que restou dele, e não terá de haver qualquer restituição. Se alguém pedir emprestado ao seu próximo um animal e este ficar aleijado ou morrer, não estando presente o proprietário, o animal deverá ser pago, mas se o dono estiver presente, não o pagará. Se foi alugado, o preço do aluguel cobrirá o valor da perda. Se um homem seduzir uma virgem que ainda não estava prometida em casamento e se deitar com ela, deverá pagar seu dote completo e ela se tornará sua esposa. Contudo, se o pai dela recusar-se a entregá-la, ainda assim o homem terá de pagar o equivalente ao dote das virgens. Não deixarás viver as feiticeiras. Todo aquele que tiver relações sexuais com o animal terá de ser executado. Quem sacrificará a outros deuses, e não unicamente ao Senhor, deverá ser destruído. Não maltratareis, nem oprimireis nenhum estrangeiro, pois vós mesmos fostes estrangeiros nas terras do Egito. Não prejudicareis as viúvas, nem os órfãos, porquanto, se assim procederes e eles clamarem a mim, eu certamente atenderei ao seu clamor. Minha ira se acenderá e vos farei perecer por espada. Vossas mulheres se tornarão viúvas e vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiro a alguém do meu povo, a algum necessitado que vive em teu meio, não agirás com ele como credor que impõe juros. Não emprestes ambicionando lucro. Se tomares o manto do teu próximo como garantia, tu lhe restituirás antes do pôr do sol. Se emprestares dinheiro a alguém do meu povo, a algum necessitado que vive em meio, não agirás com ele como credor que impõe juros. Não emprestes ambicionando o lucro, porque é com ele que se cobre, e é a veste do seu corpo, em que se deitaria. Se clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou compassivo. Não blasfemarás contra Deus, nem amaldiçoarás nenhuma das autoridades do teu povo. Traze-me no tempo certo as primícias das ofertas de tuas colheitas, de cereais, de vinho e de azeite. Consagra a mim o primogênito de teus filhos. Farás o mesmo com a primeira cria de teus bois e de tuas ovelhas e cabras. Durante 7 dias ficará com a mãe, mas no 8º dia entrega-o a mim. Sereis para mim homens santos. Não comereis a carne de um animal despedaçado por uma fera no campo. Vós a deitareis aos cães. Êxodo capítulo 23. Leis sobre o exercício da justiça. Não espalharás notícias falsas, nem darás a mão ao ímpio para seres testemunha de injustiça. Não tomarás o partido da maioria para fazeres o mal, nem deporás num processo inclinando-se para a maioria, a fim de distorcer o direito e o juízo. Não serás parcial, nem mesmo para favorecer o desvalido no seu processo. Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo ou seu jumento, lhe o reconduzirás. Se vires cair debaixo da carga o jumento daquele que te odeia, não o abandonarás, mas o ajudarás a erguê-lo. Não cometerás injustiça contra nenhuma pessoa pobre quando esta comparecer diante do tribunal. Da falsa acusação te afastarás. Não matarás o inocente e o justo,
e não justificarás o culpado. Não aceitarás nenhum tipo de suborno, pois o suborno cega até os que têm discernimento e prejudica a causa dos inocentes. Não oprimirás o estrangeiro, conheceis bem a vida de um estrangeiro, porque foste forasteiros no Egito. Durante 6 anos semearás a tua terra e recolherás dela seus frutos. Contudo, no 7º ano a deixarás descansar e não a cultivarás, para que os pobres do teu povo achem o que comer e o que restar comam os animais do campo. Assim farás com tua vinha e com o teu olival. Durante 6 dias farás os teus trabalhos e no 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e renovem suas forças o filho da tua escrava e o estrangeiro. Prestai atenção a tudo que eu, o Senhor, vos tenho dito. Não invocareis o nome de outros deuses. Jamais sejam ouvidos tais nomes de vossos lábios. 3 vezes no ano me celebrarás uma grande festa de adoração ao meu nome. Comemorarás a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias comerás pães ázimos, como te ordenei no tempo marcado, na primavera, no mês de Abibe, porque foi nesse mês que saíste do Egito. Ninguém compareça de mãos vazias perante mim. Guardarás também a festa da colheita das primícias dos teus trabalhos de semeadura nos campos, e celebrarás a festa do encerramento da colheita, quando no final do ano recolheres dos campos o fruto dos teus trabalhos para os armazenar. 3 vezes por ano toda a população masculina comparecerá perante o Senhor Deus. Não oferecerás o sangue de um sacrifício feito em minha honra, com pão fermentado, nem a gordura das ofertas de minhas festas deverá ser guardada até a manhã seguinte. Trarás as primícias dos frutos da tua terra à casa de Yahvé teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Eis que eu envio meu anjo à frente de ti, para te guardar pelo caminho e te conduz ao lugar que tenho preparado para ti. Respeita a sua presença e ouve a sua voz, e não lhe sejas rebelde, porque não perdoará a vossa transgressão, porquanto nele está o meu nome. Mas, se escutares fielmente a sua voz e fizeres o que te disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. O meu anjo irá diante de ti e te fará chegar à terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, e eu os exterminarei. Não te curvarás perante seus deuses, nem lhes prestarás culto. Não seguirás suas práticas e condutas, mas destruirás seus deuses e quebrarás suas colunas sagradas. Servireis tão somente a Yahvé, vosso Deus, e então abençoarei sobremaneira o teu pão e a tua água, e afastarei a doença do teu meio. Na tua terra não haverá mulher que aborte, ou que seja estéril, e completarei plenamente o tempo de duração de teus dias sobre a terra. E enviarei diante de ti o meu terror, confundindo todo o povo aonde entrares, e farei que todos os teus inimigos te virem as costas e fujam. Causarei pânico entre os heveus, os cananeus e os hititas, enviando sobre eles vespas que os expulsarão de diante de ti. Não os expulsarei no período de um só ano, pois a terra se tornaria desolada e os animais selvagens se multiplicariam demais, prejudicando-te. Pouco a pouco eu os expulsarei de diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra por herança. Fixarei as tuas fronteiras, desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, o Mediterrâneo, e desde o deserto até o rio Eufrates. Chegarei nas tuas mãos
os habitantes da terra, para que os expulses de diante de ti. Não farás aliança nenhuma com esses povos, nem com seus deuses. Não permitas que esses povos habitem na terra que te pertence. Caso contrário, eles te levarão a pecar contra mim, porquanto prestar qualquer culto aos deuses deles se constituirá numa cilada para te destruir. Êxodo, capítulo 24. A aliança de Deus com Israel. Depois Deus ordenou a Moisés: sobe a Yahvé, tu, Arão, Nadab, Abiú e 70 líderes, anciãos de Israel, e adorareis de longe. Só Moisés se aproximará de Yahvé. Os outros não devem chegar perto, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés e comunicou ao povo todas as palavras de Yahvé e todas as leis, e todo o povo respondeu a uma só voz: nós obedeceremos a todas as palavras proferidas por Yahvé. Então Moisés escreveu todas as palavras de Yahvé, e levantando-se ao alvorecer, construiu um altar ao pé do monte e 12 colunas de pedra, representando cada um dos clãs que formam as 12 tribos de Israel. Depois enviou alguns jovens dos filhos de Israel e ofereceram holocaustos e imolaram a Yahvé novilhos como sacrifícios de comunhão. Moisés colocou metade do sangue recolhido em tigelas e outra metade derramou sobre o altar. Em seguida, leu o livro da aliança e o leu para o povo. E eles responderam: tudo o que Yahvé ordenou, nós o faremos e obedeceremos. Moisés tomou do sangue e o aspergiu sobre o povo e proclamou: este é o sangue da aliança que Yahvé fez convosco, por meio de todos esses mandamentos. Então Moisés, Arão, Nadab, Abiú e os 70 líderes anciãos de Israel subiram. Eles viram o Deus de Israel. Debaixo de seus pés havia um pavimento de safira, tão pura como o próprio céu. Deus, entretanto, não estendeu a mão para punir esses notáveis líderes dos filhos de Israel. Eles puderam ver a glória de Deus e depois comeram e beberam. Então Yahvé disse a Moisés: sobe o monte, vem até mim e fica aqui. Eu te darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, seu cooperador, e não subiram a montanha de Deus. Ele orientou aos anciãos: esperai aqui até a nossa volta. Tendes convosco Arão e Hur. Quem tiver alguma questão, dirija-se a eles. Assim que Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias, a nuvem cobriu o monte. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos filhos de Israel, a glória de Yahvé parecia um fogo consumidor fulgurante no topo da montanha. Moisés, pois, penetrou na nuvem e foi subindo o monte. E Moisés permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. A nossa leitura de amanhã será em Êxodo, capítulos 25, 26 e 27. Eu espero você para a nossa leitura amanhã, se Ele assim nos permitir. Que Deus te abençoe. Um abraço.